Homilia diária, quarta-feira de cinzas, 14 de fevereiro de 2018. Olá, minha família de oração. Vamos agora à interpretação da liturgia de hoje. Mas antes, uma pequena oração ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo, eterno amor, procedente do Pai e do Filho, no substancial desta união abençoada, que consumes nas chamas do amor a incompreensível vida, tu que tens prazer em ser chamado o Deus que converte e santifica as almas, espalha, te suplico a tua luz, a tua graça, as chamas do teu amor nas almas de muitos cristãos que vivem alheios ao caráter nobre, recebido lá no batismo, e parece que já não possuem mais nem mente nem coração senão para as coisas mundanas. Desperta-os do seu adormecimento e os conduza a uma vida santa. Nessas mentes vagas faz brilhar a luz da tua verdade. Nos corações frios faz sentir como é doce o teu amor. E aquele desejo errante ou angustiado, chama-o, ó Espírito Divino, conduza-o ti mesmo ao reto caminho. E juntamente a todas as almas mundanas, recomendo a ti, ó infinita bondade, também a minha alma. Que a força do teu amor me afaste de todas as coisas terrenas e tire do meu coração todo sentimento impuro, e a tua graça e os teus dons que eu imploro me enriquece de méritos para que tu possas apresentar-me ao seu Salvador Jesus e dizer-lhe: por esta alma não deste em vão teu sangue e a tua vida. Ó Divino Espírito, eterno amor, suplico-te com desejo mais ardente, que te se esforces para reclamar as almas a Jesus. Vê como o diabo sempre tenta roubá-las? E tu as converte, e tu as santifica, e as manda para o bom Jesus. Faz com que eu não tenha te invocado em vão e suplicado como o Deus que converte também santifica. Como poderíamos ficar felizes, ó Espírito Santo, se fôssemos redimidos por Jesus, mas não pudéssemos ser santificados e assim usufruir dos efeitos da redenção? Converte-nos e santifica-nos, e não permitais que caiamos na frieza e na dispersão, pois tal conduta nos leva ao pecado e ao princípio da destruição. Espírito Santo, eu, com todas as almas que pretendo recomendar-te, refugio-me na sombra das tuas asas, e muitas vezes repetirei com a Santa Igreja: sob a sombra de suas asas nos proteja. Ó Virgem, esposa do Paráclito, rogai para nós. Ó Virgem, esposa do Paráclito, rogai por nós. O tempo litúrgico da Quaresma chegou e é sem dúvida um tempo de graça, que requer um grande desejo interior de mudança de vida. Entramos de fato na Quaresma com a liturgia da quarta-feira, que é de hoje, quarta-feira de cinzas, cujo conteúdo nos convida imediatamente a lembrar da nossa condição mortal, ou seja, da nossa vida, que apesar dos nossos esforços, muitas vezes nós não vai a lugar nenhum, porque nossos esforços são humanos. Nós não vamos a lugar nenhum se nós não tivermos a ajuda de Deus. O objetivo do tempo de Quaresma é preparar o coração dos fiéis para que possamos acolher a vida verdadeira que vem a nós através da ressurreição de Cristo. Para isso acontecer, é preciso resgatar os nossos corações. Conforme a leitura de hoje, a primeira, quer dizer que deve, uma vez por todas, cair a ficha da nossa realidade, da nossa condição humana, sem nenhuma falsidade ou até mesmo superfúgio. Nós temos que perceber o nosso nada, olhar na cara da nossa morte. O rito das cinzas deve servir para isso, para nos lembrar que, apesar de toda falsa aparência, somos nada mais que um punhado de pó. E a única realidade indiscutível é que nós voltaremos no final da vida a ser pó.
Nessa altura, é importante salientar que a liturgia dessa quarta-feira de cinzas não tem como único e exclusivo objetivo de nos humilhar, de passar na nossa cara aquilo que toda forma queremos esconder a nós mesmos, mas sim de nos preparar a passagem de Deus na nossa vida e, ao mesmo tempo, preparar a nossa mesma passagem da morte do pecado pela vida verdadeira que recebemos através da ressurreição de Cristo. Para realizarmos essas duas passagens, é o sentido do termo Páscoa. Precisamos prestar atenção aos conselhos da liturgia da palavra de hoje, muito forte e muito profunda. Rasgai o coração e não as vestes. Está lá em Joel capítulo 2, versículo 13. O primeiro conselho que a palavra nos oferece para podermos acolher a vida verdadeira é de sair de qualquer forma da hipocrisia. É isso que seja a primeira leitura que o Evangelho se esforçam de dizer. Um coração falso não é apto para acolher a novidade da vida de Cristo que veio a nós pagando um preço duríssimo em nome da verdade. Quem então é acostumado a passar a própria vida arrumando a fachada, se escondendo atrás das aparências, enfeitando o exterior, não vai ter muitas chances para passar com Cristo deste mundo para o Pai, conforme João capítulo 13, versículo 10. Rasgar o coração e não as vestes, como nos convida o profeta Joel, quer dizer isso mesmo, aquilo que deve ser modificado não deve ser o externo da nossa vida, mas sim as nossas atitudes erradas que nascem de dentro do nosso coração. Pois é ali que a nossa atenção deve ser dirigida ao longo das 6 semanas do tempo da Quaresma. Não é uma penitência externa que a liturgia exige, mas uma mudança interna. É isso que dói. Rasgar o coração exige a capacidade de escutar, olhar com atenção aquilo que está na nossa consciência para entendermos à luz da palavra de Deus aquilo que deve ser rasgado, ou seja, que deve ser modificado ou até mesmo tirado totalmente. Na realidade, a palavra de Deus que escutamos não existe a contraposição entre interno e externo, mas sim uma profunda unidade. As leituras nos alertam do perigo de procurar uma mudança da vida indo pelo caminho errado, ou seja, enfeitando o externo, modificando as vestes, procurando uma segurança exterior mais fácil e mais tranquila, mas que não produz a conversão profunda do coração, pois são exigências básicas para que a luz da ressurreição de Cristo penetre em nós. Nesta mesma linha, são as palavras que ouvimos do Evangelho de hoje. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Mateus capítulo 6, versículo 15. São palavras bem simples, mas que apontam a direção que a nossa vida espiritual deve tomar. Quem é de verdade interessado a buscar Deus e a sua glória, deve aprender a percorrer o caminho do coração, da vida interior, saboreando a beleza do encontro pessoal com Deus. Se de fato é verdade que o nosso Pai vê o escondido, ideia repetida 3 vezes em poucos versículos, como se Jesus quisesse dizer: cara, quer entender ou não? Então, é ali que devemos ir, no escondidinho, no segredo no nosso coração. É esta a estupenda indicação, aliás, revelação que encontramos no começo do tempo da Quaresma. Se tentarmos este caminho apontado pela liturgia de hoje, descobriremos que a via interior, a busca de Deus no interior do nosso coração, da nossa consciência, não é uma fuga, mas sim uma profunda exigência da alma.
para sairmos de uma vida hipócrita, para realizarmos ato de autêntica gratidão e não de fruto do desejo que nos amostrarmos perante os homens, buscando a glória externa do mundo, nós precisamos passar pelo fogo da purificação interna, escutar o que está acontecendo dentro de nós. Isso mesmo, é isso que os grandes profetas e místicos do Antigo Testamento fizeram para melhor entenderem o sentido da vontade de Deus. Moisés, Elias, Jeremias, só para citar alguns, passaram através da peneira do deserto, da busca de Deus através do silêncio, da vida escondida em Deus. Está em Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 4, será a segunda leitura do domingo de Páscoa. E assim também João Batista e o mesmo Jesus entrarão no deserto como caminho insubstituível para uma busca autêntica de Deus. O silêncio interior é o clima necessário para que Deus possa entrar no nosso coração, na nossa consciência e rasgar tudo aquilo que está de errado, pois nós temos que encontrar nele para depois sairmos dessa experiência, que podemos chamar de mística, totalmente renovados, purificados do nosso egoísmo, da nossa vida autoconcentrada e autossuficiente para uma vida de gratidão. Nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Nós vos exortamos e não receberdes em vão a graça de Deus, conforme em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 26, versículo 1. Afinal de contas, depois de tudo aquilo que andamos meditando, poderíamos nos questionar, mas o que adianta tanta vida interior, tanto silêncio? Quais são os frutos do verdadeiro silêncio, como busca do diálogo profundo com Deus? Para respondermos a esta pergunta, nós não precisamos ir muito longe, pois com a fantasia, São Paulo, na segunda leitura de hoje, ele nos oferece uma ótima resposta. Isso mesmo. Se a nossa vida corriqueira, depois de tantos esforços espirituais, aparece um pouco mais de caridade, um pouco mais de atenção para com os irmãos e irmãs que vivem perto de nós, um pouco mais de humildade, isso quer dizer que a nossa alma se reconciliou com Deus e é que a graça de Deus derramada em nós através da sua vida sacramental não foi em vão. A conversão exigida no tempo de Quaresma requer, assim, dois polos. De um lado, uma constante referência a Deus e a sua palavra. E do outro, o desejo profundo, profundíssimo, de um estilo de vida bem diferente, de um jeito de ser mais humano, de um jeito de ser mais autêntico. Pedimos a Deus que neste tempo de Quaresma nos ajude a percorrer este caminho, deixando de lado qualquer forma de hipocrisia e de busca da glória do mundo, para corrermos com entusiasmo na trilha da verdade que Jesus, com a sua vida exemplar, traçou para nós. Saúde e paz, e que Deus te abençoe. E meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, muito, muitíssimo você.